Olá a todas, eu sou a Ana Nunes da Floresta de Livros e hoje venho com o resultado do Booktubeathon. Vou-vos dizer como é que correu e vou-vos falar do próximo desafio em que decidi entrar. Ora bem, o Booktubeathon terminou então no dia 20, à meia-noite, e eu consegui cumprir os desafios, pelo menos os desafios literários. Os desafios em vídeo não, só fiz 3, mas os desafios de leitura consegui completar tudo. Então vou-vos mostrar, vou-vos falar um pouquinho, assim um apanhado geral dos livros que eu li. O primeiro desafio era ler um livro com imagens ou com ilustrações. Eu tinha escolhido o Último a Rir, Joker. São duas histórias separadas do grande vilão, não é? Do Batman. E eu vou-vos dizer, eu fiquei muito surpreendida com isto. Disse 5 estrelas porque está excelente. As duas histórias são separadas, mas estão as duas excelentes. Eu gostei mais da segunda, vou ser sincera, mas não vi falhas em nenhuma delas, nem tanto na primeira como na segunda. Portanto, eu aconselho muito o Último a Rir, Joker. Depois o segundo desafio era começar e terminar uma série. Se bem se lembram, eu tinha dito que em primeiro lugar eu queria tentar ler um manga de 3 volumes, que era o Anara Sumanara, de Il Kwon Ha, ou Ha Il Kwon, depende como se quiser dizer. E é um manga coreano, e eu li os 3 volumes de uma assentada e gostei mesmo muito. É uma história bastante simples, por assim dizer. É sobre uma rapariga que tem muitas dificuldades financeiras e que luta para conseguir sobreviver ela e alimentar a irmã, e ela ainda anda na escola. E então encontra por acaso um mágico que há rumores de que ele é assim um bocado maluco, e esse mágico começa a mostrar, começa a perguntar-lhe se ela acredita em magia, e depois vai fazendo, ele vai mudando da vida dela, ela vai mudando da vida dele, e depois já há outros personagens também que ali no meio são influenciadas por essas duas personagens, e a história é muito bonita, é uma história de amizade, muito bonita mesmo, e eu gostei especialmente, foi da forma como o artista usou, fez o desenho em si. A arte é bastante simples, pelo menos no início, começo a pensar que é muito simples, mas de vez em quando o artista trazia ali umas imagens fabulosas, e depois ele misturava muito as técnicas. Normalmente era desenho digital e era preto e branco, mas ele às vezes misturava fotografia, misturava coisas reais, tipo algodão, e outras coisas. Aquilo estava mesmo fabuloso em termos de estrutura, aquilo é bem pensado, a maneira como o desenho funciona com a história, muito bom, e recomendo. Anara Sumanara, já consigo dizer mais ou menos o nome. Pronto, o terceiro desafio seria ler um livro com um vermelho na capa. Uma antologia, Linhas Cruzadas, uma antologia de contos PT. E eu vou-vos confessar, eu esperava muito mais deste livro. Fiquei um pouco decepcionada porque aqui diz uma antologia de contos, vocês leem, eu leio uma antologia de contos, mas na verdade a maioria das histórias que aqui estão não são contos, e sim crónicas, e as crónicas nem sequer são interessantes. Eu não tenho nada contra crónicas, mas quando eu vou para uma antologia e me diz que é contos e depois me saem crónicas, eu fico chateada. Pronto, não era isso que eu queria, eu não estava na coisa de ler crónicas, e muito poucas das crónicas eram interessantes. Os contos também, a maioria não era grande coisa, vou ser muito sincera, tirando umas raras exceções. Eu adorei as da Alice Vieira, de João Barreiros, do Luís Filipe Silva, e eu depois vou fazer um apanhado geral. Tem vários nomes. Eu gostei de alguns, não vou mentir, gostei de alguns, mas a maioria não me agarrou nada. Depois o quarto desafio era
um livro que alguém escolheu para eu ler, vocês talvez se lembrem que eu pedi à minha mãe para escolher um livro da minha estante para eu ler. A minha mãe escolheu A Trança de Inês, da Rosa Lobato Faria, que foi o último livro que eu li durante o Booktobathon. Eu terminei mesmo no último dia e depois, entretanto, não tive tempo para fazer mais nada. E vou ser muito sincera, toda a gente me falava muito bem do livro. Mas eu não gostei. Particularmente não gostei. Mesmo. Eu estava ansiosíssima por adorar isto. Se calhar foi isso. Se calhar foi com um bocado de expectativas a mais. Não é que eu tenha detestado o livro, que não detestei. Nem de perto nem de longe. Gostei. Pronto. Foi um livro mais ou menos. Mas não me cativou. Não me cativou muito, não. Lê-se muito bem, lê-se muito rápido. E o conceito em si está muito interessante. Isto tem... é engraçado porque tem um bocado de fantasia, tem ficção científica. Portanto, não é bem ficção, isto é mais ficção científica mesmo, eu atreveria-me a dizer isso. Mas eu vou-vos dizer porque é que eu não gostei disto, é muito simples. Não é a escrita, porque eu gostei da escrita. Não é a história, porque a história também está bem conseguida. O que eu não gostei foi o foco todo está no Pedro. Todo. O livro chama-se A Trança da Inês. E nós não sabemos praticamente nada sobre a Inês. Só sabemos que ela tem o cabelo loiro, que é linda de morrer e que ele gosta de ir para o meio das pernas dela. Yep, eu disse isso. E pronto, é isso que nós basicamente sabemos da Inês. Não sabemos mais nada. Sabemos que ela é virgem, pronto, ok. E que depois, de repente, deixa de ser virgem. De repente, entre aspas. Pronto. Mas é isso praticamente que nós sabemos da Inês. Não sabemos nada, não sabemos porque é que o Pedro gosta tanto dela, porque ele sempre que define o amor obsessivo dele, que é completamente obsessivo, sejamos realistas, a única coisa que ele descreve é o cabelo lindo dela, o corpo lindo dela, que quero o cheiro dela. Não descreve o que o faz amá-la, em termos de sentimentos, o que é que na personalidade dela o faria amar. Amor para mim não é só físico. Então, para o quinto desafio seria ler um livro de um género do género que eu tenho lido menos este ano. Eu na altura disse que não tinha lido nada de não ficção, nem de teatro e nem de poesia. E então na altura escolhi As Cartas Portuguesas da Sra. Mariana Alcoforado, que é não ficção, não é? Supostamente. Se bem que aqui no início do livro diz-se que não se sabe muito bem se isto é suposto, se isto é inventado, se é real, embora haja provas de que existiu uma Mariana Alcoforado e possivelmente terá existido tal nobre por quem ela estava tão loucamente apaixonada. É um amor trágico. Não sei se gostei ou se não gostei, não sei, porque gostei da escrita e, muito sinceramente, vocês se virem, está aqui cheio de marcações, porque os sentimentos que passam da Soror, Mariana Alcoforado, que é quem escreve as cartas, são muito fortes e são muito vivos, por assim dizer. Se bem que não... É aquele tipo... É outro amor completamente obsessivo, completamente louco. Que ela diz que não consegue viver sem ele. Pronto, o amor é assim, não é? Mas... Neste aqui, eu gostei, mas ao mesmo tempo é tal coisa. Também só havia o lado dela, não havia o lado dele. Mas gostei. Deste gostei. Mas não amei, vou ser sincera. Mas a edição está super gira. E por ser bilíngue, está mesmo muito bem. Gostei muito da edição. O sexto desafio era ler um livro, que tivesse uma adaptação para filme, e ler o livro e ver o filme também, durante o desafio. E eu, para este desafio, escolhi o Precious, A Força de uma Mulher, de Sapphire. E foi possivelmente uma das melhores surpresas, depois do Joker. Foi a melhor surpresa deste desafio. Adorei este livro. Precious, o livro está escrito de uma maneira muito interessante porque está cheio de erros. Porque supostamente isto seria o diário da Precious,
E ela, Precious, era uma analfabeta quando começa a história e depois vai melhorando, e isso sente-se nas páginas que ela vai melhorando à medida que vai escrevendo e vai lá menos erros. E é super interessante. Ela tem aqui extratos do quando começou a escrever mesmo e que não se percebia o que ela queria dizer, mas tem a tradução entre aspas, tem entre aspas o que ela queria, entre aspas não, entre parênteses, o que ela queria dizer realmente. Mas a história é, a sério, é marcante, é super dolorosa de se ler, mas é uma história que fica. E a sério, só lendo mesmo, é duro. Não vou dizer que é fácil, é uma história ruim. Pronto, mas acaba bem, por assim dizer. Isso é o que interessa, não é? Neste caso soube bem. Se bem que o livro acaba mais ambíguo. Eu depois vi o filme, e o filme tem um final mais resoluto. E eu por acaso gostei mais do final do filme. Mas, a sério, e o filme vale a pena ver também. Mas leiam primeiro o livro, porque o filme não consegue transmitir essa tal sensação de que do ela ir evoluindo enquanto pessoa e enquanto escritora também. E o livro é muito bom, eu aconselho. Depois o sétimo e último desafio era ler 7 livros, ou 300 páginas por dia. 300 páginas não consegui. Não. Definitivamente não. 7 livros li. Ora bem, eu li estes todos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais os 3 do Hanara Sumanara. Portanto, 8 livros no total. E além disso tudo, eu comecei, quando começou o desafio começou à meia-noite do dia 14, eu estava a terminar de ler o Lisboa no ano 2000, ainda li umas páginas daqui para terminar, do último conto, não contabilizei isso para as páginas, e terminei também de ler de ouvir o audiolivro Dark and Stormy Nights. Eu tinha lido sensivelmente 4 histórias, se não estou em erro, e depois li as outras todas. Foi mais ou menos metade do livro. Em termos de Booktubeathon foi isso, acho que correu bem, fiz boas leituras, mas também fiz algumas medíocres de livros que estava à espera que fossem melhores. Mas pronto, terminou e acho que correu muito bem, e possivelmente para o ano farei novamente. E já que estamos a falar de desafios, isto é assim, quando eu entrei no Booktubeathon, depois soube, na altura, que um grupo português que é o Viagens Inesperadas, é um grupo no Facebook, eu deixo o link lá em baixo se quiserem visitar, que ia fazer na semana seguinte, ou seja, esta semana e a semana a seguir também, um desafio também literário, que era o desafio de verão. Eles, pelos vistos, fazem todos os meses, e eu achei, este mês o desafio é o bingo literário de verão, e eu achei super engraçada a ideia. E queria participar, mas ao mesmo tempo, como eu tinha participado no Booktubeathon, eu achei que talvez não tivesse estamina suficiente para fazer 2 desafios seguidos. No entanto, eu decidi inscrever-me, e como são 2 semanas, dá-me mais tempo um bocadinho. A ideia é que há um bingo, eu vou depois deixar aqui a imagem, sabem como é que funciona o bingo? Tem várias categorias, e a ideia é que nós cruzarmos todas as categorias. Podemos usar o mesmo livro para várias categorias, e foi isso que eu tentei fazer. Eu tentei englobar o máximo de categorias possível num só livro, porque eu achei que era melhor ir mais devagarinho, mesmo tendo agora 2 semanas, e então decidi escolher o menor número de livros possível e escolher algumas bandas desenhadas para amenizar um bocadinho a coisa. Se correr tudo bem, como eu espero que corra, eu depois irei ler mais livros, não é? Mas para preencher então o bingo literário que eu vou por aqui, eu vou-vos dizer então que livros é que escolhi para cada uma das categorias. Capa Azul ou Com Mar, e eu escolhi um livro que eu não tenho aqui, que é um manga, que é o Air, eu vou por aqui também, são 2 volumes. Depois, conto ou novela, e eu para esse vou ler o Lili, o Natal no Fundo da Caixa, do Manuel Alves, que é um e-book, 3 em destaque ou como cenário, e eu para isso escolhi tenho duas opções, porque assim
Sem ler os livros é um bocado difícil saber se está em destaque ou não. Mas é verdade, eu estou a ler o Two Moons of Sarah, que é um e-book, também vou deixar aqui. Se não se encaixar, um dos outros livros que eu tenho que eu acho que se encaixará será o Largo Winch, que é uma banda desenhada. Eu não tenho aqui neste momento. Um desses deve dar nesta categoria, se não der eu arranjo outro para calhar nesta categoria. Mas outra categoria era um dos teus autores favoritos. E eu escolhi então também para esta categoria o mesmo, o Lily, O Natal no Fundo da Caixa, de Manuel Alves, que foi um dos autores que eu ano passado disse que foi dos meus favoritos. Outra categoria é recomendação de amigo ou recomendação online, e eu para esse escolhi o Drácula, que é sugerido por toda a gente, e que eu já tinha começado a uma altura a ler, mas entretanto parei. Outra categoria é aventura, mistério ou comédia, e eu para este escolhi Drácula. É mistério. É mistério. Terror também. Ou então o Largo Winch, que é aventura, que é a tal banda desenhada. A categoria seguinte é infantil ou juvenil, e eu para esse escolhi novamente o Lily, O Natal no Fundo da Caixa. Depois a categoria seguinte é protagonista feminino, para esse eu escolhi Two Moons of Sarah, o e-book. Novamente. Género diferente do habitual, eu escolhi o Largo Winch, é aventura. É diferente. Eu, entretanto, possivelmente vou escolher outro. Se calhar vou ler um livro de poemas para este. Se tudo correr bem, porque esse sim é que é diferente do habitual. Ou então teatro, também pode ser. A categoria seguinte é e-book ou da biblioteca. E eu neste caso tenho vários. Tenho o Two Moons of Sarah, que é e-book. Ou Lily, o Natal no Fundo da Caixa, que também é e-book. Ou Air, que também é e-book. A categoria seguinte é Decorre no Verão, em parte ou todo. E eu escolhi o Air, o manga, porque se passa no verão, acho eu. Se não se passar, eu... É tal coisa, há certas coisas que nós só sabemos quando lemos o livro, não é? E eu... Pronto, depois então, entretanto, se por um acaso não for, eu escolho outro livro para esta categoria. Romance ou amizade forte. E eu neste caso escolhi Air, porque se for como o anime que eu já vi, vai ter amizade, muita amizade. A categoria seguinte é com personagens não humanas, e eu escolhi o Two Moons of Sarah. O Two Moons of Sarah tem os Sualwet, que são criaturas aquáticas, e tem os ai qualquer coisa, não consigo dizer o nome, que também são criaturas não humanas. A categoria seguinte é continente diferente do norte-americano. Bem, o Two Moons of Sarah também serve, Air também serve, que é no Japão. Quase todos servem. A categoria seguinte é um livro com mais de 400 páginas, e eu escolhi o Drácula, que tem 417 páginas, e um best-seller, também o Drácula. E pronto, como viram, eu cingi simplesmente e unicamente a 5 livros. A banda desenhada é o Air e o Largo Winch. O Conto é o Lily, o Natal no Fundo da Caixa. E os romances é o Two Moons of Sarah, nem é bem romance, é uma noveleta. E o Drácula, que assim é um romance. E são estes os 5 livros que eu escolhi para ler no desafio de maratona literária de verão. E em princípio conseguirei ler, espero eu, se tudo correr bem. E se conseguir, então, se tudo correr bem e eu conseguir ler estes todos, então tentarei ainda ler mais alguns. Espero que fiquem atentos. Até lá! Boas leituras!